Olá, muito boa noite para você. A movimentação nos bares e a festa entre os patenses na estreia da seleção brasileira pela Copa do Mundo e a repercussão da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2-0. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar também. A paixão pelo futebol entre os patenses. Polícia Civil faz indiciamentos de pessoas presas na quinta fase da Operação Covardes. Mulheres são presas por uso de droga no centro de Patos de Minas. As apurações para identificar cadáver encontrado no meio rural de Patos de Minas. Redicop faz ação e arrecada mais de 3 toneladas de alimentos com apresentação teatral. Projeto Renascer Natalino irá promover homenagens em projeções na Catedral. Moradora reclama de danos provocados em residência por antiga rede pluvial. FEMIG suspende processo para a organização social administrar o Hospital Regional de Patos de Minas. E moradores da região do Ribeirão da Mata reclamam de dificuldades provocadas por alagamentos. Agora no NTV News, que já está no ar. Na semana passada, pelo menos 3 prisões foram realizadas na quinta fase da Operação Covardes. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil de Patos de Minas informou que os envolvidos já foram indiciados. Na Operação Covardes, fase 5, Faroeste, 3 pessoas foram indiciadas. 2 por organização criminosa armada e homicídio tentado, e a terceira pessoa por tentativa de homicídio tentado. Bem, as novidades que nós temos é que nós conseguimos colher todos os nossos objetivos e chegamos aí ao indiciamento dos indivíduos que nós tivemos como alvo na Operação Covardes 5, fase Faroeste. Todos eles foram indiciados por homicídio tentado na forma qualificada, um deles duplamente qualificado, o outro triplamente qualificado e seu comparsa, além do homicídio triplamente qualificado na forma tentada, além disso foram também indiciados pelo crime de organização criminosa armada, que é um crime bem mais grave. A operação visa combater a guerra ligada ao controle do tráfico de drogas e outros crimes em bairros da cidade. Nós estamos falando de organização criminosa que se expande aqui, tenta se expandir aqui em Patos de Minas, e a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público não medem esforços para combater esse tipo de ação criminosa organizada, para que essas pessoas sintam que não vale a pena participar dessas organizações, porque essas organizações têm como final a prisão de quem participa delas. Na manhã desta quinta-feira, 2 jovens foram detidas pela Polícia Militar na região central de Patos de Minas por uso de drogas. Dessa ocorrência, 2 mulheres foram presas. Uma tem 22 e a outra tem 24 anos. De acordo com as informações da Polícia Militar, pela manhã, por volta de 7h45, elas estavam em uma das praças da Avenida Getúlio Vargas, quando foram flagradas pelo sistema de olho vivo fazendo uso de entorpecente. Rapidamente, então, os policiais foram até o local e abordaram essas 2 mulheres. Durante a abordagem, estes materiais foram encontrados com elas, sendo 2 deschavadores, 4 cigarros de maconha, uma bucha maior dessa mesma substância e uma bucha menor também de maconha. Elas foram conduzidas aqui para a Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi encerrado pelo uso de entorpecentes. A Polícia Civil falou hoje sobre as apurações para identificar o corpo de um homem encontrado no dia 15 deste mês no distrito de Alagoas, aqui em Patos de Minas. Esse corpo foi encontrado próximo ao córrego Barreiro, na zona rural de Patos de Minas. Nesta imagem, que indica ser de uma jaqueta, aponta o estado avançado de decomposição que esse cadáver ele estava. Além disso, durante as apurações, a polícia acabou constatando que este homem ele foi encontrado, ele utilizava uma calça jeans clara, boné na cor rosa, uma camiseta gola polo rosa ou vermelha, ainda não foi possível definir, uma blusa de frio em tom bege por cima e calçava uma botina na cor preta. Logo após as imagens serem vinculadas na mídia, uma família procurou o IML indicando que reconheceria essas vestes e que essa pessoa poderia ser um familiar deles. Nós temos uma família que foi até o IML
ela fez o reconhecimento formal das vestes e de alguns acessórios que a pessoa utilizava, mas não é categórico no sentido de que nós temos que então levar isso aí para um exame de DNA, o que já foi coletado dos familiares, bem como da pessoa que foi encontrada morta. E agora nós vamos aguardar a decisão do IML em Belo Horizonte para que o mais rápido possível retorne com esse posicionamento, para que a gente possa dizer se realmente essa pessoa faz parte dessa família e podemos entregar o corpo para esses familiares. Ela é de fora de Patos, mas tem pessoas aqui em Patos de Minas, e agora nós vamos, como eu falei, vamos esperar o exame de DNA, é ele que vai realmente ser categórico em afirmar ou não que essa família ela pode ficar com esse corpo. Ainda não foi possível saber ao certo quem é essa pessoa que foi encontrada morta na zona rural de Patos de Minas. Exames de DNA serão feitos. A coleta já aconteceu, foi encaminhado para o instituto responsável por esse teste que fica em Belo Horizonte, para que se possa chegar à real identificação dessa pessoa. Foi tudo coletado, encaminhado para Belo Horizonte, para a perícia de Belo Horizonte, para que possa ser feito então o exame de DNA e a constatação ou não desse caso. Não temos como fazer esse limite de tempo, mas muito em breve nós teremos já o resultado desse exame. Ainda não foi possível saber ao certo qual foi a motivação desse crime, ou que se trata de uma morte natural ou que tenha sido um homicídio, uma vez que durante os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil não foram encontradas marcas de violência nesse corpo. Ele não se encontrava com nenhum elemento, pelo menos visível, de morte violenta. Mas, por outro lado, também nós tínhamos um corpo que já estava em estado avançado de decomposição, o que dificulta muito o trabalho do médico legista para analisar se houve ou não disparo, facada ou qualquer outra situação criminosa. O certo é que a gente vai continuar as investigações, mas primeiro temos que receber a informação desse exame de DNA para que possamos então dar continuidade às investigações. Depois do intervalo aqui no News, a paixão pelo futebol entre os patenses e a repercussão da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Falar de futebol no Brasil é mexer com as emoções de milhões de brasileiros. Hoje a gente mostra aqui no NTV News um ex-jogador de futebol que entrou em campo com o Rei Pelé, que é de Patos de Minas, e um outro apaixonado que já viajou longe atrás do time canarinho. Confira aí. Como ex-jogador de futebol e apaixonado pelo esporte, o seu José Borges, que tem 80 anos, já perdeu as contas de quantas vezes já viajou para jogar. Muitas para fora do país e na comissão de frente de times estaduais. Eu joguei pela seleção mineira contra a Tchecoslováquia, contra a Iugoslávia, contra a Rússia, contra a seleção paulista. Isso aí eu joguei, e contra o Santos, eu joguei pela seleção mineira. Aí, quando eu viajei para fora do país, eu já viajei como supervisor do América. Aí eu fui no Egito, eu fui na Alemanha, eu fui no Catar 2 vezes, onde é a Copa, né? Eu fui no Catar 2 vezes. Nessas viagens, o seu José conheceu o Catar e contou como a cultura de lá é totalmente diferente do Brasil. Na minha época que eu fui lá, as mulheres não podiam ir no estádio, sabe? A gente não podia mexer com mulher nenhuma lá no Catar. Elas colocavam aquela roupa dela, aqueles negócios delas, né? Aí colocavam um negócio aqui no rosto, aqui, ó. A gente só via os olhos delas, das mulheres, na rua, você entendeu? O Maicon, que é empresário e tem uma empresa de viagens, já viajou por 41 países e por 4 países diferentes para acompanhar os Jogos do Brasil. Ele confirma a cultura rígida do país e o preço das coisas que são muito elevados. Bom, tive 4 aventuras aí esportivas, né? Fui para Montevidéu, fui para Doha, fui para Lima e agora recentemente fui para o Equador. São experiências assim, onde a gente está ali justamente em prol do esporte, né? A gente vive aquilo
intensamente. Eu fui no Catar antes da Copa, eu passei, inclusive assisti jogo lá também, passei 7 dias lá, então deu para conhecer bastante o país. Ele é um país de cultura muçulmana, é um país um pouco mais fechado, como por exemplo o Dubai, que já é um país também de predomínio muçulmano, só que muito mais aberto. Então o Catar, por ser mais fechado, ele segue um pouco mais à risca as leis islâmicas. A gente pagava lá aproximadamente R$70, R$80 num copo de 500 ml de cerveja, para vocês terem uma ideia assim. Então, o álcool não é algo que está dentro da religião deles e que é proibido pelo Estado. Tanto o seu José quanto o Maicon entendem as questões culturais do país da Copa do Mundo. Porém, o seu José acredita que o país não poderia ter sido escolhido para sediar um evento tão grande como esse. Eu acho que não, porque a Copa, por exemplo, todo mundo vende a Copa, né? Propaganda, esses negócios assim. E lá no Catar tem muitas propagandas que não pode passar lá no Catar, pelo regime deles lá, você entendeu? E mesmo sendo tão diferente do Brasil, os dois acreditam que o time canarinho vai trazer o troféu para casa. O ex-jogador, que já jogou ao lado do Rei Pelé, está confiante. Os times que eu assisti, eu não vi nada assim diferente do futebol brasileiro, você entendeu? Eu acho que o Brasil tem grande chance de ser campeão, sabe? Acho mesmo, sabe? Eu acompanho bastante futebol, então assim, eu acho que para essa Copa a gente nunca teve tão preparado, acho que até mais que as outras duas. Uma seleção jovem, uma seleção com uma garra, a torcida abraçou em peso e o Brasil tem grande chance nessa Copa. Agora a gente fala de Copa do Mundo. O Brasil estreou com vitória nesta quinta-feira diante da Sérvia, vencendo pelo placar de 2-0. Outros 3 jogos movimentaram o planeta bola. Pelo grupo G, o mesmo do Brasil, né? A Suíça venceu Camarões por 1-0. Pelo grupo H, o Uruguai e Japão empataram em 0-0 e Portugal venceu Gana por 3-2, jogo difícil, né? Sobre isso eu converso com quem entende do assunto, o comentarista esportivo Saulo Pereira, que está aqui comigo no NTV News desta quinta-feira. Tudo bem, Saulo? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite àqueles que nos acompanham lá do outro lado da telinha. Um prazer estar aqui com você para falar de futebol. Prazer. Tivemos aí uma estreia do Brasil com 2 tempos distintos, né, Saulo? Como é que a gente pode analisar essa partida do Brasil que saiu vitorioso? Eu começaria meus comentários dizendo exatamente esta última frase sua aí, Odair. 2 tempos distintos. Primeiro tempo, o Brasil não se adaptou diante do esquema montado pelo treinador da Sérvia. O time tem uma postura muito... São jogadores altos, né? A média de 1,80 m, o time da Sérvia. Jogou muito fechado, o Brasil tocando a bola, estudando o que poderia fazer e não teve, inclusive, 2 ou 3 oportunidades para fazer o gol, para abrir o marcador, não conseguindo, mas foi um 0-0 que no primeiro tempo acabou sendo justo, pelo que não apresentaram as duas equipes, na minha opinião. Segundo tempo, a coisa melhorou, né? Diferente. Entramos na Copa. Segundo tempo, o Brasil entrou na Copa e existia uma grande expectativa de todos os 200 e tantos milhões de técnicos brasileiros que o que o Brasil faria na abertura, como jogaria esse time do Tite na abertura deste campeonato mundial. E não foi surpresa nenhuma, pelo menos para mim, né, a apresentação do Brasil no segundo tempo. Aquele velho papo no vestiário, né, Odair, que Sim. Tem os treinadores que conhecem, que chamam os jogadores à responsabilidade e muda um pouco o esquema de jogo que deve ser adaptado para o segundo tempo. E deu certo, né? Deu um pouco mais de liberdade para os 2 atacantes pelas extremas, que é o Vinícius Júnior, que para mim, juntamente com o Richarlison, foram os 2 protagonistas do jogo. Verdade. O Vinícius Júnior pelos 2 passes, pelas jogadas construídas, e o Pombo, né, o famoso Pombo, o Richarlison, pelos 2 gols e pelo segundo gol, que foi um golaço, dando essa vitória de 2-0. 2 jogadores para mim ficaram devendo, e eu não sei se o amigo concorda comigo, foi Paquetá e o Neymar. Sim. Esses 2 jogadores, para mim, ficaram devendo muito. O Neymar, porque a gente esperava que ele que fosse o protagonista da seleção brasileira. Não jogou bem, inclusive saiu contundido, mostrou depois do jogo,
né, terminando o jogo, mostrou. Sentiu muito, né? Sentiu muito e com o tornozelo inchado. Não sei se jogará a próxima partida contra, né, a equipe da Suíça na segunda-feira. E essa partida, inclusive, Odair, definirá, né, aquele que poderá ser o primeiro colocado neste grupo para enfrentar o grupo, né, que tem aí Camarões, que tem Portugal, que venceu hoje. Mas o Brasil estreou bem, estreou dentro de uma expectativa que a gente imaginava. Esperava-se um pouco mais, mas nós brasileiros sempre esperamos um pouco mais da seleção brasileira. Sempre. Mas para mim foi uma boa estreia, uma estreia que nos coloca como uma seleção favorita ao título. Eu hoje diria pelo futebol. E interessante que eu assisti as 16 partidas e vi as 32 seleções jogarem nesta primeira fase do Campeonato Mundial. 3 equipes me chamaram muita atenção. Primeiro foi a Inglaterra, pelo 6-2, não só pelo 6-2, mas pela proposta de jogo que colocou contra a Costa Rica, vencendo. Contra a Costa Rica, não. Contra a Costa Rica foi a Espanha, né, que também me impressionou muito, vencendo de 7-0, uma equipe muito boa, e hoje o Brasil fez aquilo que a gente esperava. Então, as três equipes que você destaca... Eu destacaria hoje. Aí você pode até perguntar, o torcedor pode dizer, mas e a Alemanha? E a Argentina? Olha, exatamente pelo que jogaram, que eu não os coloco como favorito. Eu coloco Brasil, Espanha e Inglaterra nesse momento. A não ser que outras equipes, a Alemanha, a própria Argentina, venham a partir de amanhã, que começa a segunda fase desse campeonato mundial, possa apresentar um futebol mais propositivo para que eles tenham chance de chegar aí às quartas de finais. Ô Solon, o que a gente pode esperar desse grupo do Brasil? Porque aí dizia-se que provavelmente a Sérvia seria o adversário mais difícil. A gente viu a Suíça vencer hoje. O que a gente pode esperar para esse confronto de segunda-feira, então? Olha, eu não diria que a Sérvia seria o jogo mais difícil para o Brasil. Para mim, o jogo mais difícil é exatamente contra a equipe da Suíça, por ser o segundo jogo. Já não tem aquele né, aquele quê da estreia, né, que é muito motivacional. Um segundo jogo que todos já estão assentados, já estão acostumados e já sabem que estão disputando a Copa do Mundo. E para mim, esta partida será mais difícil. A partida que será mais tranquila, já chegará definido a sua posição do Brasil, será a última contra Camarões. Eu acho que a partida que define a situação e a vida dos dois, tanto Suíça como Brasil, para o segmento na competição, é a partida de segunda-feira. Agora, você que é entendido do assunto, você que tem fala com propriedade, o que a gente pode dizer dessa arbitragem de hoje, de Brasil e Sérvia? Olha, um árbitro experiente, um árbitro, inclusive, que já apitou partidas do Brasil. Os árbitros vêm se propondo dentro desta Copa do Mundo de deixar o jogo correr. Isso tem se criticado muito, inclusive a questão dos acréscimos, né? 8, 10, 14, 15 minutos de acréscimo. Mas isso é uma cobrança da própria FIFA para que deixe o jogo correr, que ele tem as paralisações que deve ser acrescentado. A arbitragem não tem complicado muito, até porque com a nova tecnologia hoje, e você teve a oportunidade de ver, né? A tecnologia hoje, nas marcações de impedimento, por exemplo, elas são muito exatas hoje. Então isso veio ajudar muito a questão das arbitragens. Para finalizar, tem alguém que não jogou, não entrou hoje, que você gostaria de ver jogar? Olha, eu gostaria de ver, entrou, mas no segundo tempo, né, entrou o Antony, entrou o Martinelli, entrou o Rodrigo, mas tem um jogador que eu gostaria de vê-lo jogando. Inclusive, eu acho que o Tite, ao invés de ter colocado o Gabriel Jesus no lugar do Richarlison, eu teria colocado o Pedro, porque tem provado e provou aqui no Brasil, jogando no Flamengo, que é um goleador. Eu quero ver o Pedro ainda jogando nessa seleção brasileira, porque ele se encaixa muito bem ali como centroavante. Maravilha. Solon Pereira aqui conosco no NTV News. Obrigado, viu, Solon? Volte mais vezes. Muito obrigado a você. Sempre que convidado, estarei aqui à sua disposição. Muito obrigado a você, boa noite e boa noite àqueles que nos acompanham lá do outro lado da telinha. Muito bem, a gente vai voltar a falar de seleção, mas daqui a pouco mostrando a movimentação da cidade, né? A movimentação nos bares, nas lojas de Patos de Minas, no dia da estreia da Copa do Brasil na Copa. Já já a gente volta.
O torcedor patense que não pôde ir ao Catar ver a Copa do Mundo acompanhou a vitória da seleção brasileira nos bares da cidade. Em plena quinta-feira, mais parecia feriado em Patos de Minas. Muitas lojas fecharam às 3 horas da tarde e a concentração aconteceu em bares e restaurantes da cidade. Nessa cervejaria, o gerente aproveitou a data para enfeitar o local e receber os torcedores. A gente teve um empenho, para que todo mundo pudesse passar aqui perto, ver que a gente estava decorado, esperando já nosso público, para estar tudo bem organizadinho. Assistir um evento tão importante que só acontece de 4 em 4 anos é um misto de emoções. Todos confiantes no Hexa e na vitória do time no jogo de estreia. Não faltaram palpites para quanto iria ficar o jogo. A esperança tá grande, torcendo pro Brasil. Se Deus quiser, vai ser 3-1 hoje. A gente vai conseguir levar essa vitória aí na fase de grupo e sair forte. Hoje vai ser uns 4-0. 4-0 e tá bom. 3-1. É 3-1. 2-1. Não, é 3-1. Neste outro bar também tudo enfeitado. Uma estratégia do dono para atrair os clientes. Eles fizeram com todo carinho, decoramos o bar, para o pessoal para estar prestigiando nós, nosso Brasil. Para quem trabalha neste dia, divide as atenções entre o serviço e o jogo. A gente tem que dar um jeitinho, para ficar torcendo aí pela nossa seleção. O primeiro tempo terminou 0-0 e com muitas críticas ao time brasileiro que, segundo os torcedores, não estava atacando. Tem que atacar, tem que chutar no gol, que não está fazendo. Tá desperdiçando. Eu acho assim, o Brasil tá... Acho que os jogadores estão igual a gente, tá meio nervoso pela estreia. Eu acredito que eles estão nervosos também, mas é isso aí, vai dar certo. Já no segundo tempo, o primeiro gol. Minutos depois, o segundo. 2-0 para o Brasil. Muita comemoração e dinheiro no bolso de quem apostou. Foi fácil demais, eu só. Peguei o cabeça branca lá e é mole pro Vasco, né? Você apostou nele? Postei nele, aí. Fez o gol? Gol lá. Cadê o dinheiro? Mostra aí. Olha o 50 da despesa aqui, ó. Pois é, nesse dia da estreia do Brasil na Copa, nós acompanhamos também a movimentação no comércio de Patos de Minas, que fechou mais cedo. A estreia da seleção brasileira foi sinônimo de boas vendas no comércio patense. Com a estreia da nossa seleção brasileira contra a Sérvia, teve um maior pico de venda. Desde cedo, quando abriu a loja, a partir das 8 horas, está tendo aquele movimento bem grande, graças a Deus, A gente comprando bastante camisas e tá dando para suprir bem, graças a Deus. Tá faltando pouco ainda para acabar, mas ainda tem um pouquinho ainda. Nesta loja, essa era a última camiseta do Brasil à venda. Em apenas 2 dias, mais de 100 peças foram vendidas. Já esgotaram já faz 2 dias. O prazo que chegaram na nossa loja já teve mais de 100 reservas aqui pra gente. Então a expectativa desse ano foi bem melhor do que dos outros anos anteriores. A expectativa é de que nos próximos dias cheguem mais de 200, mas mais da metade já está reservada. Mais de 200 camisas já foi em reserva, já para estar reservado aqui pra gente. Então, assim, a expectativa é bem maior. O garoto Marcos Vinícius estava comprando sua primeira camisa da seleção brasileira. Primeira que eu tô comprando. Bom, quem ainda não vestiu a camisa da seleção e quer comprar, deve fazer isso nos próximos dias. Isso porque alguns estabelecimentos em Patos de Minas, nessa estreia do Brasil na Copa, fecharam mais cedo. E não foram somente as lojas que fecharam mais cedo. Escolas públicas e privadas liberaram seus alunos com 2 horas de antecedência para que todos pudessem assistir a seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Alguns pais optaram por buscar seus filhos mais cedo na escola, para que eles pudessem acompanhar a estreia em família. Eu vou assistir com os meus pais e com a minha madrinha. Eu vou sair mais cedo. Eu vou assistir o jogo em casa, com a minha família. Vou assistir com a minha família e com ela. Eu vou assistir com ela, junto também com a família dela. A diretora da escola explica que os alunos que não saíram mais cedo tiveram um espaço preparado para assistir ao jogo e se divertir com os colegas. Nós fizemos a opção de permitir que os alunos que quisessem, que as famílias que preferissem, deixarem os filhos assistir aqui da escola. Nós criamos todo um ambiente para que eles possam torcer juntos pelo Brasil. Enquanto que aquelas famílias que preferiram buscar as crianças estão buscando nesse intervalo agora, E daqui a pouco os que ficaram serão por alegria e muita torcida ali no Salão Nobre e no Salão Irmã Regina. Nós vamos trocar dividir os pequenininhos com os maiores. Mas vai ser em clima, é nossa intenção, de muita alegria, de muito entusiasmo, De poder aí em equipe torcer pelo nosso time
do Brasil na Copa. Com alguns em casa, parte do comércio fechado, a principal rua de Patos de Minas, a Marjogote, ficou assim, vazia. Movimento no dia da Copa, depois que fecha comércio. Então, começa o jogo, ninguém na rua, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa movimentação. Você vai ver que o projeto Renascer Natalino irá promover homenagens em projeções na Catedral. E Rede Copa faz ação e arrecada mais de 3 toneladas de alimentos com apresentação teatral. A gente volta a falar de Copa do Mundo. Eu vou acionar o repórter Caio Machado, que está ao vivo, né, mostrando a movimentação. A gente mostrou a movimentação mais cedo aí nos bares, né, o pessoal no comércio também mais cedo. Mas agora, né, depois do jogo, mais de 7h30 da noite, Caio Machado, direto da Padre Almir. Caio, boa noite para você. Como é que está a movimentação depois dessa vitória do Brasil? Boa noite, Daí. Muita movimentação aqui em Patos de Minas. A gente está aqui na Padre Almir em específico, perto de alguns dos bares aqui bem movimentados. Pelas ruas as pessoas estão passando com camisas da seleção, bandeiras do Brasil. E aqui atrás da gente no bar está rolando até um pagodinho aqui, pessoas muito animadas. Com esse resultado, né? O Brasil venceu o Camarões por 2-0, 2 gols do Richarlison. E por aqui está essa movimentação. A gente tem cobrando algumas pessoas, mas algumas já beberam bastante, preferiram não falar. Por enquanto a gente está aqui verificando a movimentação, mas tudo indica que está chegando cada vez mais pessoas aqui para curtir essa vitória, né? Tá certo. Obrigado, Caio. Ele vai estar registrando tudo, mostrando essa movimentação. Amanhã, nos nossos telejornais, a gente vai estar mostrando tudo isso, então. Obrigado, Caio. Boa noite para você. A gente segue aqui com o NTV News. Um espetáculo teatral promovido pela Rede Copa, o Seng, atraiu um grande público para a comédia apresentada em Patos de Minas. Uma comédia de muito sucesso, né? Isso aconteceu na noite dessa quarta-feira. E o evento teve como objetivo arrecadar alimentos. Criado em 2004 pelo OSENG, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o projeto Copa em Cena leva para cidades mineiras que possuem cooperativas a cultura e o lazer por meio do teatro. A Rede Copa, ela tem assim, o dever, né, de fazer a sensibilização do voluntariado. E a OSENG tem nas atividades dela, no Dia C de Cooperar, essa peça teatral, que é uma peça que favorece muito o riso, é uma comédia muito bem avaliada. Em Patos de Minas, por meio do apoio da Rede Copa, o espetáculo selecionado foi a peça Acredite, Um Espírito Baixou em Mim. Foi apresentada no Centro de Convenções e Eventos do Unipan. Olha, ela é do gênero comédia, engraçadíssima, muito gostosa de assistir. São 5 atores em cena e o pessoal dá boas gargalhadas durante o espetáculo todo. É muito gostosa. Então, a peça, eu acredito, Espírito Baixou em Mim, é a história de um cara que morre e quando ele chega no céu, ele acha que está muito cedo para morrer e foge de lá. Então, quando ele foge, ele cai na casa de um machão convicto e aí ele começa a interferir na vida desse cara. Ele usa o corpo desse cara, claro, tudo isso de uma forma muito divertida, uma comédia. Ele usa o corpo desse cara para se comunicar com as pessoas na Terra. E aí ele cria mil confusões, porque ele é um espírito, né, que tá na Terra, e aí ele tem poderes sobrenaturais. Ele tem poderes de fazer atravessar a parede, de fazer livro acender, de fazer lenço voar. E aí a grande brincadeira da peça é em cima disso. O ator Maurício Cangaçu conta que esta não é a primeira vez que a companhia teatral Cangaral Produções se apresenta na cidade por meio da iniciativa do Copa em Cena. Já viemos aqui em Patos de Minas com o projeto, agora estamos voltando. É um projeto de muito sucesso, né, que o sistema OSENG, SESCOP, com as cooperativas de cada região faz. E é um projeto muito bonito, porque envolve cultura, envolve o social, né, essa coisa de doar o alimento. E esse alimento ir para a instituição de caridade dessa cidade, instituição ou seja asilo, ou quer seja orfanato, enfim, instituições que necessitam. Então é muito bonito isso, né? A gente traz cultura, traz diversão, traz um momento de lazer para a cidade e as instituições, o público traz alimento. Alimenta as pessoas que necessitam. Então é um projeto cheio de energias positivas, né? Para assistir à peça teatral, bastou com que os espectadores trocassem os ingressos por 2 quilos de alimentos não perecíveis. Você faz 2 coisas. Primeiro, você incentiva o voluntariado. As cooperativas não compraram esses alimentos. Elas pediram aos funcionários, à cidade de Patos de Minas, às senhoras da sociedade, os estudantes, qualquer pessoa
que pudesse ajudar. Uma entrada de uma peça dessa qualidade, com esse número desse elenco maravilhoso, teria sido um custo aí de R$80 a R$90 por pessoa. A pessoa vai gastar de R$11 a R$12. Outra coisa importante, nós estamos valorizando a cultura, que um povo sem cultura realmente não é legal. E aí, então assim, solidariedade, cultura, né? E trazer as pessoas para ficarem mais juntas. Depois da pandemia, nós estávamos precisando muito disso. Totalmente cunho social, onde a gente faz uma parceria com as cooperativas da cidade, que são registradas no sistema OSENG, e sem essa parceria não seria possível a gente trazer o projeto, né? E aqui em Patos, a gente teve aí a parceria junto com a Rede Coop, com as cooperativas parceiras, e a gente espera, nós tivemos um resultado maravilhoso aí, com a arrecadação aí em torno de 3 toneladas de alimentos. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos de Patos de Minas, uma iniciativa que conta com a parceria do projeto Mesa Brasil do SESC. A entrada para esse espetáculo eram 2 quilos de alimentos não perecíveis, o que resultou aí na arrecadação de mais de 3 toneladas de produtos em uma ação promovida pela Rede Coop OSENG, que foram entregues hoje. Todos estes alimentos foram arrecadados durante a apresentação do espetáculo teatral. O coordenador da Rede Coop comemorou a enorme adesão à ação social, que arrecadou uma grande quantidade de produtos. Nesse espírito cristão e solidário, Patos está de parabéns e chegamos a 3,5 toneladas de alimentos. E estamos entregando agora à Secretaria de Ação Social, à Prefeitura Municipal, para que ela faça o repasse para 15 entidades já muito preparadas, entidades muito sérias, fiscalizadas pela Prefeitura, que tem feito um trabalho excelente. Este tipo de iniciativa significa muito para as entidades que recebem os donativos, mas também para aqueles que são assistidos por elas. É de extrema importância, né? Porque a gente tem mais de 736 pacientes cadastrados na Fundação, que vai estar beneficiando, né, essas famílias com esses alimentos, e cada vez a gente aproveita para agradecer cada evento desse que é feito para ajudar as instituições. O projeto Rede Coop Patos de Minas é uma iniciativa que começou em 2020 e tem como pilar a participação voluntária de técnicos, de profissionais de 14 cooperativas aqui do município, que atuam de maneira muito forte, diária, e a grande contribuição desse projeto certamente inicia com a doação do tempo, da dedicação de cada profissional. Para a Unimed é muito importante fazer parte da Rede Coop, né? Estamos com essa conexão desde o início com eles, e são 14 cooperativas que estão trabalhando em prol da comunidade. E nesse momento, com a ação que nós fizemos, né, de arrecadação de alimentos, ficamos muito surpresos com a quantidade, né, de alimentos que nós arrecadamos, e também com o público que esteve presente no espetáculo ontem à noite. Parcerias importantes que possibilitam movimentar toda uma rede de solidariedade que se junta para ajudar quem mais precisa. O cooperativismo é um modelo mundial, onde impera, além da lógica econômica, a lógica social. Projetos como realizados pela Rede Coop é uma grande oportunidade de acolher algumas instituições, algumas pessoas que muitas vezes precisam da nossa ajuda. Dessa forma, as cooperativas aqui de Patos contribuem, além da atividade que se propõe, especialmente com a sociedade, no caso específico dessa campanha com a doação de alimentos, mas no passado recente, com a doação de testes de Covid, com a mobilização para doação de sangue, com a mobilização para doação de produtos de higiene e limpeza, doação de mudas. É uma maneira de intercooperar, é uma maneira que as cooperativas encontraram para se aproximar e atuar mais efetivamente com a sociedade de Patos. E outras iniciativas semelhantes da rede de cooperativismo devem ser promovidas. A Rede Coop tem essa vontade de somar, né, de diminuir as diferenças sociais. O cooperativismo quer crescer sem deixar ninguém para trás. Todos precisam de oportunidade para produzir, para melhorar, para trabalhar, né? E o cooperativismo defende estimular as pessoas a produzirem. Não é só doar o peixe, é ensinar a pescar. Por falar em espetáculo, as projeções do Renascer Natalino na Catedral realizará homenagens aos bebês nascidos neste ano. Nos bastidores, a equipe composta por designers e publicitários já acerta os detalhes finais para a projeção que irá acontecer na Catedral de Santo Antônio
durante a programação do Renascer Natalino 2022. Essa projeção, ela tá diferente da do ano passado, porque a gente, dessa vez, está querendo focar no espetáculo, que é o nascimento de Cristo, né? Da última vez a gente fez muito focado no Natal, que é muito lindo, mas também dessa vez a gente vai ter uma história contada de uma forma mais emocionante e mais tocante para todo mundo. O Renascer esse ano tem diversas atrações que, assim como o ano passado, foram oferecidas à população, e esse ano elas voltam, algumas com mais força e agora com mais atrações, porque são um número maior de praças contempladas com a iluminação da praça. No ano passado, o nome das pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19 foi projetado na fachada da Igreja Matriz. Neste ano, o artista digital Wender Silva afirma que a temática será outra, porém não menos emocionante. Assim como a gente está focando no nascimento de Cristo para contar a história da nossa projeção, a gente vai focar na celebração da vida. Então, nesse ano nasceram milhares de crianças, centenas de crianças, e a gente quer trazer justamente o nome dessas crianças para celebrar o nascimento delas, para celebrar esse novo momento, esse recomeço que todos nós estamos passando, né? Através da nossa projeção. E uma novidade deste ano é que as pessoas poderão participar das projeções aqui na Catedral de Santo Antônio por meio de imagens com familiares e amigos. Para isso, basta enviar as fotos para o Instagram @renascernatalino. E a novidade vai ser o diferencial do conteúdo, que o Wender vai estar falando. A criação dos 3D, de estrutura, da fachada, é isso. A projeção dessa vez, ela vai ser estruturada em trazer um espetáculo visual e depois contar uma história, né? Então a gente vai começar trazendo muita luz, muita cor. Uma coisa muito boa que teve com a nossa última projeção, a agência está desde o ano passado, né, trabalhando, então a gente recebeu muito feedback, a gente entendeu como funciona melhor a projeção. Então a gente está trazendo melhorias e focando no que deu mais certo e expandindo ainda mais os elementos, os efeitos, a projeção em si. Então a gente vai ter um momento focado em espetáculo visual para todo mundo encher os olhos, para se imergir mesmo na projeção, e depois contaremos uma história narrada, agora teremos vozes também de fundo, contando um pouco da história do nascimento de Cristo, com imagens lindas e imersivas também durante toda a projeção. A inauguração do Renascer Natalino ocorreu no dia 12 de novembro. E desde então, patenses e visitantes desfrutam das luzes instaladas nas praças da Avenida Getúlio Vargas. Nós temos diversas atrações culturais, algumas estão acontecendo, mas a nossa grande parte, né, o grande espetáculo, vai ser de 18 a 23, onde a gente tem, além de apresentação de corais, de cantatas, nós também vamos ter a projeção na Catedral de Santo Antônio, onde vai ser o grande ponto, assim como do ano passado. Vale a pena conferir, né? Em instantes, moradora reclama de danos provocados em residência por antiga rede pluvial. FEMIG suspende o processo para a organização social administrar o Hospital Regional em Patos de Minas. E moradores da região do Ribeirão da Mata reclamam de dificuldades provocadas por alagamentos. O processo para mudar a gestão do Agarrad se arrasta. O anúncio de que o Hospital Regional mudaria a administração para a organização social foi feito pelo governo mineiro em fevereiro do ano passado e ainda não saiu do papel. Nessa semana, a FEMIG suspendeu a contratação da empresa vencedora do processo de OS. A FEMIG, que é a responsável pelo hospital, diz que vai aguardar um parecer da Advocacia Geral do Estado. Para o governo de Minas Gerais, a organização social OS seria a melhor forma para administrar um hospital público. O anúncio de que o Hospital Regional seria gerido por uma OS foi feito em fevereiro de 2021 pelo secretário de Saúde à época e endossado pelo atual. O Hospital Agarrad ele tem condição de aumentar em 50% a capacidade dele. Se ele hoje opera 100, passar a operar 150. Isso de uma forma muito rápida, sem grandes obras, somente com a mudança de gestão. Os direitos dos funcionários, dos servidores, será mantido 100%, ou seja, é um avanço que nós já vemos inúmeros estados da federação fazendo, e eu entendo que Minas Gerais está na hora disso. Um aumento muito importante na sua capacidade, em números mesmo. Se a gente fazia 100 cirurgias, a nossa expectativa é que seja 135 cirurgias com o mesmo recurso. A opinião ainda se divide se a OS é a alternativa mais eficiente para administrar um hospital público, diante a exemplos que tiveram sucesso e outros envolvidos em escândalo. Mas a FEMIG lançou edital em 2021 para contratar uma OS para administrar o Hospital Regional Antônio Dias. Mas em fevereiro de 2021,
O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública que questionava a forma do contrato e ainda não houve um parecer da Justiça. Como não houve interessado no primeiro edital, o processo foi cancelado. A FEMIG então lançou outra licitação em setembro de 2022 e desta vez a Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia foi a vencedora. Mas o Ministério Público pediu a extensão da liminar para que a celebração do contrato entre a FEMIG e a AOS só ocorra após a decisão final da Justiça. A ação ainda não foi julgada e o contrato de gestão que deveria acontecer em 22 de novembro foi suspenso pela FEMIG até que a Advocacia Geral de Minas Gerais faça um parecer. Um córrego na região do Ribeirão da Mata transbordar com as chuvas que atingiram a região essa semana, os moradores enfrentam transtornos. No primeiro vídeo, uma telespectadora diz que o córrego que passa nas chácaras Ribeirão da Mata, perto do Clube dos 10, virou um rio e mostra pessoas, carro, ônibus e caminhão parados e que precisavam ali passar pela pista. Tem 2 anos que eles arrumou a barra aqui e a água da barra desce no coque e ele debosa, enche muito aqui. Aí ninguém passa aqui tá muito perigoso. E outro também que o povo da cidade está jogando o lixo dentro dos buracos aqui, na beirada da estrada. Aí a pá carregadeira veio e tampou o lixo. Um dia um esgoto aqui na estrada aqui. Tinha uns 6 esgotos aqui. Mas eles vêm cá e não resolve problema nenhum aqui. Hoje nós fomos ao local e pudemos ver a estrada, que antes estava encoberta pela água. Segundo um trabalhador daquela região, o problema ali é antigo e já foi denunciado outras vezes. Foi na média de uns 15 metros de água. Estava na média de 3 metros de fundura dentro da pista. E ninguém passa. Os carros já rodou aqui dentro, já caiu para dentro do pasto, já rodou, quase morreu gente aqui. E não liga na prefeitura, não resolve esse problema. A informação é de que servidores do município estiveram no local hoje. Eles vêm cá hoje, olhou isso aqui, quer colocar uma mania de 1 metro, tem que colocar 3 manias de 1,5 metro para resolver esse problema aí. Sabe? Aí eu topei com o fiscal aqui hoje, conversei com ele falou que vai dar uma providência para arrumar isso aqui, mas o dia eu não sei. Crianças também não foram para a escola ontem. É muito perigoso aqui, sabe? Os meninos de escola estão passando aqui. Ontem minha menina não foi na escola, minha menina não foi, que o 11 estava aqui e eles não quis passar. E próximo ao local, na Chácara Paulista, outro telespectador também denunciou a precariedade da ponte do local. Motoristas temem em passar pela ponte. Gente, mas olha para você ver, olha o estado dessa ponte aqui. Então o ônibus não se arrisca, né? Tem uns 3 metros aqui para baixo se cair. Olha a ponta dos pregos, Guia. Olha aí. Olha a ponte. Você anda na balança, ó. Aqui tá quebrada já. Se vacilar aqui, capota pro outro lado, ó. Uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida está reclamando de descaso por parte da prefeitura em relação à situação de uma casa que corre o risco de desmoronar. Gente, isso aqui é a rede fluvial. Pega a água da rua todinha que vem da Prefeito Camundinho, vem da Brito Moreira e entra aqui, ó. Toda a água que vem da rua, dessa aqui, ó. E aí, entra por aqui, ó. E entra aqui, ó. Nessa entrada, dentro do meu portão. Dentro do meu portão que entra aqui, ó. Aqui estourou tudo aqui, ó. Rebentou a minha varanda. Isso aqui, ó. A água entra aqui dentro, tá tudo acado. Não tem terra aqui dentro não. Veja aí a situação que tá. Em março de 2021, a reportagem da NTV mostrou a situação da Rita de Sena e Souza, que é moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida e reside em uma casa que estava comprometida devido a uma rede coletora de água da chuva que passava por baixo do imóvel. De lá para cá, ela entrou em um processo com a prefeitura para ser indenizada. Inteira 3 vezes que dá esse problema aqui, né? As 2 primeiras vezes eu fui no barracão, não precisou nem de ir na prefeitura. Fui no barracão, eles resolveram, mas sempre vem rachando, sabe? Agora, quando diz o caso, chamei eles não veio. A rachada, coisa foi entupindo, até chegou debaixo da minha área, derrubou minha área igual vocês viram ali, vocês gravaram. Tudo tá ali, aí começou a arrebentar tudo, foi rachando, rachou a casa. A casa tá toda rachada.
Moradora da rua São João Batista, Rita disse que estava prestes a ser indenizada, mas um funcionário da prefeitura alegou que a casa não teria sido abalada e que bastaria preencher com terra e concretar a parte dos fundos do imóvel que havia cedido. Agora eles vêm e dizem que não precisa fazer nada na casa, que a casa está ótima, está intacta, que é só quebrar um pedacinho lá, carregar a terra com o carrinho, fazer um concreto e jogar em cima. Nem o muro de arrema não precisa mexer. Foi dessa maneira que eles falaram para mim. E o processo já está todo concluído, já foi ganhado, já fui na prefeitura. Ele já falou, já foi concluído, já está tudo coisado. O último dia que eu fui lá, eles falaram para mim, a gente vai lá, vai ver como é que é lá, que meu filho falou assim, se quebrar a cozinha, quer dizer que não tinha jeito de fazer sem máquina. Tinha que entrar a máquina. Aí meu filho falou, não, se quebrar a cozinha, dá pra entrar a máquina pra resolver o resto. Acho que o restante da casa não precisa quebrar. Só dar uma ajeitadinha lá, tá ótimo. Porque pra ver aqui, a casa não tá tão ruim assim, né? O processo foi criado em abril de 2021 e de lá pra cá foi encaminhado e reanalisado por inúmeras vezes. E o cara lá falou pra mim, fez uma reunião comigo lá na prefeitura, falou que tá tudo ok, que ia vir cá e ia ver. Se não tiver jeito de quebrar e entrar a máquina, que eles iam dar um jeito de me indenizar pra mim comprar uma casa em outro lugar, porque casa no momento eles não tinham, eles tinham terreno, mas casa não tinha. Então que eu precisava de uma casa. Quando chegou 2 dias depois que eles vieram aqui, me falou dessa maneira. É dessa maneira que eles estão me tratando. E isso já tem tempo, já tem uns 2 anos ou mais. Tem mais de 2 anos que está acontecendo. Perto do início do período das chuvas, Rita está preocupada com a possibilidade de que a casa possa desmoronar e espera que providências sejam tomadas pelo poder público. Fico com medo. Eu já falei que muitas das vezes eu durmo, acordo já pensando, já afundou tudo, né? Porque o trem tá feio. E não afundou ainda porque eu tirei a água daqui. Se eu tivesse deixado a água aqui, já tinha afundado. Já tinha afundado. Aí eu fui pelejando, eles não me ouviam. Eu falei, eu vou jogar lixo lá, vou jogar concreto, vou jogar qualquer coisa, mas vou tirar a água, tirei. Aí eles pegaram a água, passou pro quintal de um coitado ali também, que tá destruindo o lote dele tudinho. Do mesmo jeitinho que tava aqui, tá fazendo com o lote do rapaz lá. Então a rede pluvial não passa mais aí? Não passa não, que eu fechei, que se eu não tivesse fechado, já tinha caído. Entendeu? Se eu não tivesse fechado aqui, já tinha caído. Nessas primeiras chuvas que deu, já não tinha mais nada aqui não. Eu tinha ido tudo embora. E tá dessa maneira. Eles tá fazendo pouco caso da gente, entendeu? Eles estão fazendo pouco caso da gente, porque se fosse um caos, se fosse um estrago que tivesse dado, não fosse pela rua, se não fosse... tudo bem, eu podia ir lá pedir uma ajuda, se vocês pudessem me ajudar e tudo mais. Mas não, foi esse que colocou a rede aqui, entendeu? Foi a rede que destruiu minha casa e agora está fazendo dessa maneira. Tá difícil, tá muito difícil. Pois é, nós questionamos o município. Por meio de nota, a prefeitura informou que engenheiros da Secretaria de Planejamento e de Obras estiveram no local há cerca de 1 mês e, após periciar a área, constataram que não há risco de desabamento do imóvel. A rede pluvial localizada ao lado da residência foi desativada e o muro de arrimo está estável. O texto diz, no entanto, que há sim a necessidade de aterrar e compactar o solo na área desassoreada aos fundos deste imóvel, mas que em razão de dificuldade de acesso ao local não é possível utilizar maquinário nesse serviço, ou seja, uma equipe maior será mobilizada para executar manualmente a recomposição do piso. Porém, segundo a prefeitura, não foi definida uma data para isso. É que o município alegou que as equipes estão empenhadas em ocorrências de maior prioridade. A casa foi construída, segundo a prefeitura, quando foi construída já existia a rede pluvial no local. Ainda conforme a nota do município, a moradora é acompanhada pela assistência social e, inclusive, tendo aprovado o pagamento de aluguel social enquanto o reparo não for feito na residência. Contudo, ela não teria aceitado a oferta, foi o que afirmou a prefeitura por meio de nota. Com esta, a gente encerra o NTV News de hoje. Promete voltar amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.